Agora eu vou passar para o professor Cisne, mas antes eu queria avisar que depois dos comentários dos participantes, a gente vai abrir para perguntas. Professor Cisne. Muito obrigado, Adriana, por me passar a palavra e permita-me dizer que eu também sou um grande apreciador do seu trabalho. Obrigada. Eu gostaria de, antes de começar a questão técnica, registrar e agradecer a presença aqui do nosso vice-presidente, doutor Sérgio Quintela, do Antônio Lucifra, do Banco Mundial, do Sérgio Raposo, do Paulo Levi, do IPEA, do Zé Ronaldo, do IPEA, do Zé Otávio, lá da Associação Comercial, e demais parceiros, professor Fragelli, professor Paulo Medeiros, Bernardo Green, ele pediu desculpa aos demais que eu não pude mencionar. Bem, eu vou fazer a apresentação dali, que eu vou... Meu objetivo na apresentação vai ser fazer uma pequena e muito modesta complementação de ordem quantitativa ao que dispõe uma das perguntas que o professor Carlos Weg, com excelência, com propriedade e com clareza, colocou aqui. Preciso também registrar a excelência desse relatório e sugiro a todos que o leiam, principalmente nesse momento atual, que nós precisamos aprender com a experiência dos outros países com problemas congêneres ao nosso, na América Latina, ou não tão congêneres, mas próximos ao nosso. Bem, a pergunta que eu gostaria de falar um pouco mais, sobre a qual eu gostaria de falar um pouco mais, é quanto que os países devem se ajustar, mas tomando especificamente o caso do Brasil. Quer dizer, no Brasil nós temos uma dívida líquida sobre PIB da ordem de 54%, a taxa efetiva que incide sobre essa dívida líquida não é a Selic, mas é o total dos juros pagos dividido pelo total do estoque da dívida, que difere bastante da Selic. Se eu pegar essa taxa líquida menos o crescimento do produto previsto para 2018, dá alguma coisa em torno de 6,6, o que significa dizer que, se eu quiser manter constante a relação entre dívida líquida e PIB, eu tenho que fazer um superávit fiscal primário, portanto, sem a inclusão dos juros reais, da ordem de 3,6. Como a gente tem, hoje em dia, 2,1 de déficit, nós temos que fazer uma reviravolta da ordem de 5,7% de uma coisa muito grande, que é o nosso PIB. Portanto, não é nada trivial, nem política, nem institucional, nem econômica, nem financeiramente, o que nós temos que fazer. É algo bastante difícil. E eu vou fazer, então, apresentar uma pequena contribuição que eu e o meu colega Eduardo Lima Campos, que é professor da IPGE e também da ENSE, da Escola Nacional de Ciência e Estatística, nós fizemos calculando um parâmetro muito importante. Observe, não posso me deter mais do que 10 segundos aqui, mas aquele BT é a razão dívida PIB, o ST é o superávit primário. E a evolução da dívida ao longo do tempo, que eu tenho um BT e um BT menos 1, depende de quê? Do superávit primário. E, como eu estou, na verdade, esse BT é dívida sobre PIB, eu tenho uma coisa que joga o numerador para cima, que é o I, e uma coisa que joga o denominador para cima, que é a taxa de crescimento do PIB. Portanto, eu desconto as duas com uma fração e eu tenho como isso sobe. E esse ST, esse ρ, esse coeficiente ρ que está aqui, é a nossa pequena contribuição. O que é esse ρ? Esse ρ é a reação observada na sociedade brasileira de 2003 para cá, portanto, é uma reação média, do déficit ou superávit primário à elevação da razão dívida sobre PIB. Observe, a dívida líquida sobre PIB está aumentando, 50, 54, 60. Se eu não tiver um déficit primário que reaja a isso, eu estou perdido, porque eu vou ter essa dívida aumentando não apenas em função dos juros, que já são bastante elevados, mas também eu tenho um déficit. Então, eu somo o juro com o déficit, eu tenho um déficit com juros reais elevadíssimo e não tem como reduzir esse crescimento da razão dívida sobre PIB. Então, eu preciso ter uma medida de qual é a reação da sociedade brasileira
em termos de superávit ou déficit fiscal, quer dizer, quanto que esse déficit se reduz quando as pessoas olham a relação de dívida sobre PIB e veem que aquilo ali está seguindo uma trajetória explosiva. Isso é esse RO que nós calculamos. E o que é interessante é que, se nós fizermos a substituição daquele ST, esquece esse XT grande, fizermos a substituição ali, isso me permite, com uma aproximação, dizer o seguinte, que essa dívida líquida sobre PIB, que é a variável Bzinho, ela cresce observando I menos o θ, que é o crescimento do PIB, menos esse ρ. Portanto, eu tenho uma coisa com a qual eu posso comparar. O I é quanto cresce o numerador, que é a dívida. O θ, que está ali apagadinho no denominador, é quanto cresce o produto. E esse ρ é a reação do déficit primário à elevação da dívida sobre PIB. E quais são os parâmetros que a gente tem hoje para o Brasil? Eu vou falar apenas dessa coluna de 2018. Eu tenho uma taxa de juros nominal efetiva de 12,1. Se eu pegar os juros pagos sobre a dívida líquida e dividido pelo estoque da dívida líquida, eu tenho alguma coisa em torno de 12,1, muito superior à Selic. Aquele 6,5 ali é a Selic, mas eu vou trabalhar mais com essa taxa, entre parênteses, que é a taxa chamada de taxa efetiva sobre a dívida. Eu tenho um crescimento nominal do PIB que conjuga o crescimento real com a inflação, porque aqui eu estou deflacionando o juro também pelo deflator implícito, alguma coisa de 5,5. Então, aquela diferença entre a taxa de juros, que era o I, e o θ, que é o crescimento do produto, está dando hoje alguma coisa em torno de 6,6, que é esse número daqui. E o que é que eu preciso? Eu preciso que a reação, se eu quiser que a razão dívida líquida sobre PIB caia, eu preciso que aquele RO, aquela reação fiscal, supere a diferença entre a taxa de juros e a taxa de crescimento do produto. Qual é a má notícia? A má notícia é que não supera. A reação fiscal, ou seja, o que a sociedade brasileira tem mostrado em termos de reagir a essa elevação da relação dívida sobre PIB, não está a contento, precisará ser fortemente majorado. E nós vamos precisar de meios políticos para que isso se dê. Ainda pior, esse coeficiente que nós estimamos ao longo do tempo, ele tem caído, quando ele deveria estar aumentando. Quer dizer, a reação as elevações da razão dívida sobre PIB deveriam estar crescendo no tempo, mas não, estão caindo no tempo, principalmente porque, evidentemente, a gente não faz as reformas. Se eu for mensurar um aumento da dívida líquida da ordem de 5% do PIB, vamos supor, a gente passa de 54 para 59. Pergunta, quanto que os dados estão mostrando que se reduz o déficit primário, em média, e ao longo do tempo, de 2003 para cá? Aqueles números são bilhões de reais. Muito pouco. Estamos falando aqui de uma reação da ordem de 11,3. Ora, o Felipe acabou de apresentar um déficit primário da ordem de 150 bilhões. 13 é muito pouco. Então, esse é o dilema que nós temos macroeconômico, né? E eu gostaria também de apresentar, muito rapidamente, um outro resultado que nós também estamos calculando, evidentemente sujeito às incertezas estatísticas, em que nós estimamos uma série de equações e, com essas equações, tentamos responder a seguinte pergunta: por quanto tempo nós podemos contar que o Banco Central, ao elevar o juro, tem uma valorização cambial? E aí, com isso, reduz a inflação não apenas pela valorização cambial, porque os preços dos transacionáveis com o exterior caem, mas também reduz a inflação pelo canal de demanda. Quanto tempo nós podemos garantir que isso se dá? Por quê? Porque se a dívida líquida sobre PIB começa a se elevar muito, e se a maturidade da dívida efetiva não é muito elevada, se ela tem uma parte substancial vencendo, quando o Banco Central eleva o juro, evidentemente que você tem que fazer um aporte maior de recursos, e isso pode fazer com que o prêmio de risco percebido pelos investidores se eleve. Então, como você desconta esse prêmio de risco da taxa de juros, você pode chegar numa situação, em alguns casos,
em que você eleva o juro, mas o prêmio de risco se eleva mais do que a elevação do juro. E aí o recurso, ao invés de entrar para o país de fora, ele sai do país. Portanto, num sistema de câmbio flexível, você tenderia a ter uma desvalorização do câmbio real, porque a conta de capitais autônomos está com o sinal negativo, e ela tem que somar zero no balanço de pagamentos. Então, é muito importante que nós estejamos atentos ao seguinte: se nós não fizermos nada, haverá um ponto no qual um aumento de juros sinaliza muito mais um perigo do que uma elevação da remuneração efetiva. E esse ponto é um ponto muito drástico que a gente precisa analisar com muita calma. Hoje em dia, pelos cálculos que a gente fez com o modelo arbitrário, mas é um modelo possível, o modelo que foi usado pelo Faveri lá atrás, com Blanchard, em 2004, nós temos para 0,5 de pontos percentuais, aí é 0,5 mesmo, passar de 6,5 para 7, por exemplo, de Selic, nós temos, para um mês à frente, uma queda de inflação de menos 2,09 da inflação. Então, você está falando de 3% ou 4% e tira 2% disso. É muito pouquinho, não é 2 pontos percentuais, não. É 2 pontos, não é 2 pontos percentuais da subida de preço, é do índice, né? E temos um canal de demanda agregada. Então, observem, hoje em dia, os canais estão perfeitos. Você tem aqui a mensuração em que você eleva o juro e você tem uma valorização cambial e, através disso, tem um suporte para a queda da inflação. Mas, se o prêmio de risco subir, em determinados momentos, você vai precisar que o canal de demanda seja mais importante do que o canal de câmbio, já que o câmbio não terá se valorizado, mas sim se desvalorizado. Então, o que nós tentamos medir é o seguinte: hoje em dia, qual seria a variação do EMB ou de algum outro prêmio de risco, CDS ou coisa semelhante, para fazer esse efeito se reverter? Alguma coisa da ordem de 60%. Se você tem 280 pontos, vai para 280 pontos mais 60 pontos. Mais 60% disso, desculpe. Observem, tudo isso que eu estou falando é sujeito às incertezas estatísticas usuais, não são números determinísticos, nem eu estou dizendo que isso vai acontecer. Apenas eu quero mostrar que existe um esforço técnico no sentido de mensurar qual tem sido a reação fiscal e, na ausência de reação fiscal suficiente, que é o que hoje ocorre, quais são os riscos que nós corremos. E eu acho que esses riscos, embora divulgados com a cautela que eu estou tendo, devem ser plenamente conhecidos, né, como o professor Renato Fragelli colocou no artigo recente lá no Valor, que as pessoas aparentemente não estão entendendo os riscos que nós estamos correndo. Nesse relatório do professor Weg, que foi distribuído, que está na nossa página, os números da Venezuela são impressionantes: menos 8%, menos 16%, menos 14%, isso eu estou falando 16, 17, 18, e menos 14 esperado. A gente ficou com um trauma terrível com menos 3,5 e menos 3,11. Imaginemos menos 17, menos 16, menos 8 num país dessa magnitude. É um absurdo total. O risco que nós corremos é muito elevado. É preciso, e é com esse objetivo que a gente faz seminários como esse, e divulgamos depois na internet, é preciso que a população como um todo entenda o risco que estamos correndo. Não é um risco trivial. Então, se nós pegarmos aqui a variação do prêmio de risco, observamos que hoje em dia nós estamos com uma relação, aqui na BCIS eu tenho a relação dívida PIB, hoje em dia em torno de 54%. E o prêmio de risco, a variação do prêmio de risco para um aumento de 0,5 percentuais é muito pequeno. Quer dizer, você passa de 280, vamos supor, 260, para isso mais alguma coisa em torno de 5% de 280 a mais. Portanto, nós estamos ainda com um certo conforto no combate à inflação via política de aumento de juros. Não temos, nesse momento, algo a temer, né? Exceto pela derivada, exceto pela tendência. Mas, no nível, como nós estamos operando hoje, nós conseguimos uma coisa razoavelmente satisfatória. Essa projeção em vermelho,
é a projeção do superávit primário feita pelo FMI. Tiraram aí um cenário de projeção do superávit primário, que ele passa desses 2, menos 2,1, para alguma coisa positiva, ou seja, você passa a ter um déficit lá na frente. E nós trabalhamos com esse cenário 1. O que é esse cenário 1? É o cenário ditado pelos últimos 2003, 2010, pelos últimos 14 anos de convivência social, institucional, econômica, financeira e política. O que nossos dados mostram não é aquele dado do FMI. Hoje, o que se mostra, o que se tem hoje é isso, com as despesas da Previdência aumentando. Mas nós também fizemos um cenário em que nós ficamos no 2,1, que é esse cenário amarelo, e um cenário que é muito positivo, que tem uma série de reformas, que é aquele verde lá. Então, aqui são 4 possíveis cenários para a evolução da razão superávit primário sobre PIB. E o que acontece? Bem, o que acontece é o seguinte, nós vimos lá naquele gráfico do prêmio de risco que o nível de dívida, esse gráfico daqui, esse gráfico, nós vimos que quando a dívida alcança alguma coisa em torno de 80, eu tenho 60% a mais de prêmio EMB. E esse 60% a mais é exatamente o que eu tinha mostrado, que faz com que o pass-through possa ser revertido momentaneamente, não para sempre, momentaneamente. Isso não é linear também. Você pode subir o juro e subir o câmbio, subir o preço do dólar, mas se você subir muito o juro, aí ele pode cair. O ponto não é linear. Como nós soubemos em 1999, nós observamos um episódio de grande subida de juros. Então, o que os dados dizem, né, com todas as incertezas estatísticas com as quais nós precisamos olhar com muita cautela? Mas os dados dizem que esse nível crítico da razão dívida PIB, que é 80%, nos diferentes cenários, quer dizer, se eu pegar o cenário 1, que era aquele cenário, era o pior cenário, que é o cenário que nós estamos agora, que você chega nisso a esse nível de relação dívida líquida sobre PIB de 80%, você chega em torno de 2021, e aí você passa a ter uma subida do prêmio de risco que mais do que neutraliza qualquer tentativa de elevar o juro para conter a inflação. É perigo. Então, nós temos que ter isso em mente, né, que a trajetória não é viável. Se nós tomarmos, entretanto, o cenário 4, com aquelas reformas todas, Previdência e outras reformas de cunho fiscal, nós não temos mais a dívida batendo naquele nível de 80% do PIB, que é o nível de perigo. Hoje em dia eu faço um aumento do juro, eu tenho uma valorização do câmbio, ou seja, o dólar fica mais barato, e a inflação desce por aí, mas também desce pela demanda, porque caem os investimentos, caem as negociações salariais, porque a economia está mais fraca, e a inflação cai por 2 motivos. A dominância fiscal é um cenário exatamente oposto, em que eu faço uma elevação de juro e a desvalorização, em vez de ter valorização, eu tenho desvalorização. E essa desvalorização eleva os preços e, mais do que compensa essa elevação do preço, o canal da demanda. Então, é isso que a gente chama aqui de dominância fiscal. E eu tenho dependendo do cenário, eu posso ter uma probabilidade de dominância fiscal mais alta ou mais baixa, dependendo se eu estou no cenário 1, 2, 3 ou 4. Esses aqui são os níveis, a abscissa aqui é a razão dívida líquida sobre PIB. Observe, a dívida líquida sobre PIB está 54, 53, não é aquela que está lá em cima de 74, que ela é a dívida bruta, né? Então, nós estamos distante desse problema, mas o objetivo da minha apresentação é simplesmente corroborar o excelente relatório do Banco Mundial, corroborar a exposição que foi feita pelo professor Weg, pelo professor Felipe Salto. Acredito que o colega aqui, nosso ex-aluno aqui da Fundação, também da EBAP, vai trilhar um caminho semelhante, que é um caminho que os economistas eles vislumbram um futuro que talvez aqui a grande maioria já compartilhe das dificuldades vislumbradas,
mas é necessário que isso chegue a todo o país através de divulgação e principalmente porque se chegar a todo o país, vai chegar onde? Onde a gente quer. Onde é que a gente quer que chegue? Na base de sustentação política do sistema político brasileiro, principalmente, talvez, hoje em dia, o legislativo. Muito obrigado a todos.